E você disse que ele foi o grande culpado, ou um dos grandes culpados, pelo rebaixamento do Vasco. Com certeza. O que aconteceu nesse ano? Qual foi a culpa dele? Eu vou contar desde o início. Tá. No início, se você for pegar em 2008, disputei a Copa São Paulo, saí da Copa São Paulo, fui direto pro profissional. Sim. Chegou no profissional, ali tava o Romário como treinador e jogador. Ali ele trouxe o Alfredo Sampaio. Isso. Né, para ser o auxiliar dele, e comandava os treinos, que como ele jogava também, o Alfredo comandava os treinos. E nesse meio tempo, se eu não me engano, o Eurico trouxe o Edmundo. O Edmundo chegava, era um clima horrível no vestiário. E o Edmundo chegava e o Edmundo treinava separado. O time treinava, o Edmundo chutava bola atrás do gol, nem treinava com a gente. Só que nesse meio tempo aconteceu algo na qual o Romário queria fazer uma substituição na equipe, mais ou menos, né? Queria colocar o Abuda para jogar, Abuda atacante, que o Kardec não estava fazendo gol na época e tal, e queria fazer uma substituição, só que eu acho que o Eurico bancou, falou, não, o Kardec não pode tirar, o Alex, tem gente de fora também vendo, deixa ele jogar. E o Romário, como você conhece, falou, não, se eu não posso mexer, então é melhor eu sair. Sim. E saiu ali, e aí o Alfredo assumiu como treinador. Só que na semana já tinha tipo um clássico contra o Flamengo, e o Edmundo não estava treinando. O Alfredo já botou o Romário para jogar, o Edmundo para jogar. E a gente perdeu aquela semifinal de 2-1, se eu não me engano. O Edmundo perdeu um pênalti. Aí depois ele começou ali já a dar entrevista falando que não estava preparado, que botaram ele ali na fogueira. Começou dali até o final do ano. Meu, a forma que ele tratava, ele chegou a agredir o Madison. Agredir mesmo? Ele nunca. O próprio Madison nunca falou isso, o Madison baixinho. No jogo contra o Sport, fora de casa, a gente já tava mal pra caramba, aquela coisa de cai, não cai, paraná. E no rachão, o Madison, ele xingava todo mundo o tempo todo. Já tava meio que desequilibrado, xingando, apelando. E, pô, os caras ficava louco com ele, assim. Maluco, o time todo louco com ele. Não tinha amigo, ele ficava sozinho no vestiário num canto. Sabe? E daqui a pouco, quando dava um problema, ele descarregava em todo mundo. Então, teve um episódio na qual ele xingou, o Matos não aguentou e xingou também. Falei, devolveu. Ele meio que esperou, de covardia, esperou o Matos, entramos no ônibus, passou do Matos, quando ele passou, voltou e deu aí começou a dar, aí separaram, o Antônio Lopes, Edmundo, sai, Matos, pô, ele nunca era o culpado, ele não podia ser culpado de nada, porque ele era o Edmundo, o que ele construiu, o que vão falar do Edmundo, o que a gente vai reivindicar? Nada, é engolir, ficar aqui, só que isso no clube, todo mundo sabe que isso gera um problema gigantesco dentro do elenco, e os resultados acabavam não vindo, e ele como tinha o apoio total da torcida, ele fazia o que ele queria. E aí o time foi caindo cada vez de mal a pior. Aí tem o episódio dele indo pro gol pra tentar, porque aí tudo é marketing. Vai pro gol pra tentar salvar e chora e não sei o quê, mas no dia a dia não ajudou em nada, prejudicou em muito. Se não tivesse ele, se tivesse o Moraes, que acabou saindo, porque a Força Jovem botou uma pressão lá nele, o Moraes não aguentou, que tem que aguentar também, a gente como jogador tem que aguentar pressão, né? Seja ela qual for. O Moraes pediu para sair, foi embora e o nosso time ficou meio capenga, porque ele ajudava muito a gente. E aí quando ele foi embora, só ficou ali o Edmundo de meia e tal, e já tinha 37 anos, se eu não me engano, já não corria mais. Futebol já há um tempo que você precisa correr, não é só jogar futebol. Então, aquilo foi cada vez de mal a pior. O episódio comigo, as pessoas falam, mas então você não aguentava a pressão. Não é isso. Pô, eu lembro até o jogo contra o Atlético Mineiro, no Cruzeiro. No Mineirão, eu tava na reserva, o Leandro Bonfim sentiu com 2 minutos de jogo. Começou o jogo e sentiu, o Antônio Lopes Souza, vai lá, aquecer, não dá nem pra aquecer, vem logo, entrei. Marcar aqui o Neguinho, que Neguinho era esse? Ramires. Vamos marcar o Neguinho Ramires. Não fui mal no jogo, perdemos de 1-0 num lance que criou uma polêmica danada, que saiu o gol como? O Thiago, goleiro, lembra que batia falta? Teve uma bola que chutaram, ele espalmou, deixou a bola no chão, quando o cara veio ele foi pegar. E aí o juiz deu uma falta, dizendo que não pode, que tinha que depois que ele espalmou, chutar. Enfim, foi 2 lances dentro da área, saiu um gol dessa jogada, nada a ver comigo, nada a ver com nada, não fui mal no jogo. O cara chegou no vestiário,
Foi direcional, não foi, falei, não, chegou pra mim, começou a me humilhar, falando, por isso que você não joga merda nenhuma, por isso que você não vai chegar em lugar nenhum, com essas palavras, vai chegar em lugar nenhum assim, e por isso que fica pedindo dinheiro emprestado, porque né, eu ganhava R$1.500. Caralho. Eu subi profissional ganhando R$1.500. E fiquei um ano todo praticamente no profissional ganhando R$1.500. Então realmente, quando o Vasco atrasava, eu tinha algumas dificuldades, entendeu? E beleza, chorei no vestiário, chorei no ônibus. Ele ficou no BH mesmo, ele não voltou pro Rio com a gente. E aí no ônibus mesmo os caras via que ele não tava lá, via todo mundo lá atrás. Veio o Jean Tchotchomeri, que a gente chamava, jogou no Flamengo. Sim. Jean, o Leandro Amaral, o Moraes, que tava jogando ainda na época. Os caras não dá ideia pra ele não, tá? Porra, é maluco, não sei o quê. Mas ninguém tinha coragem de falar com ele, porque, bom, era pedir pra arrumar um problema na vida. Então os caras me não dá ideia não, cara, não tem nada a ver contigo, isso aí tá meio descontrolado, não sei o quê. Então assim, não é somente chegar e cobrar, porra, vamos correr, vocês precisam correr. Não, naquela semana, ele ficou a semana toda. Eu lembro até hoje que tinha um bobinho assim, aquele negócio de dupla, um ficar jogando com o outro, tava eu e Kardec, 2 duplas depois, era ele e Moraes, assim, Moraes. E aí, Imundo, chamava ele de Imundo, né? E aí, Imundo, que você vai... fazer agora que vai parar, que já tava que realmente ele parou depois disso, vai fazer o quê, não sei o quê, parar depois de parar, vai virar empresário, virar empresário, pegar uma desgraça igual aquela dali, tipo, apontando pra mim, eu mato, não sei o quê, e eu, mano, que esse cara já tinha passado o episódio de lá, e os caras ficavam no meu pé, mano, mas eu entendo, sabe o que é? Hoje eu sou um ser humano, graças a Deus, que eu conheço muito a palavra de Deus, eu entendo o mundo espiritual, eu entendo de muitas coisas que eu não entendia antes. Então aquilo ali era muito demônio na vida do homem. E queria me perseguir, queria me matar de fato para que eu não virasse e me tornasse o que eu me tornei hoje. Que tem muita gente que ele conseguiu fazer isso. Inclusive lá no Vasco? Lá no Vasco. Não conseguiu. Tinha amigo meu que hoje é preparador físico, que eu ajudei ele a se tornar um preparador físico, era atleta, jogava de lateral esquerdo, Edu Pina. Preferia descer pro Júnior. Com as ofensas que o nosso amigo fazia dos caras, os caras, não, ficar aí nada, prefiro ficar com o Júnior. Então, assim, matou muita gente, cara. E aí, porra, porque o cara é o que é, precisa fazer essas coisas. Pô, eu não vejo vamos lá, vamos citar um exemplo de atletas que, pô, o Ricardo Oliveira, que uns caras, ao invés de matar, porra, promove as pessoas. Sim. Tenta, sabe, em números, Kaká, joguei com o Kaká lá no São Paulo. Pô, o Kaká já estava também no final de carreira. Pô, nunca vi o Kaká pelo contrário, tenta levantar, promover os moleques. Vamos, cara, e tal. E mesmo que tiver que dar dura, dá uma dura. Vambora, meu irmão, tem que ser potencial, vambora, acorda. Mas é diferente. Mas o cara não, o cara é um desequilibrado. Enfim, no meu ponto de vista, ajudou demais. No meio do ano, em agosto, eu quebrei o 5º metataço contra o São Paulo no Morumbi. Tomamos de 4-0. 2 gols do André Lima, 2 gols do Rogério Ceni. Uhum. Eu quebrei o 5º metataço ali. E depois eu só fiquei tratando, não voltei mais. Isso aí foi em agosto, setembro. O Vasco caiu em dezembro. E eu vi tudo aquilo de fora. Era triste, porque eu sabia da potencial que o elenco tinha, não era elenco para cair. Uhum. Mas eu vendo o dia a dia do clube ali, pô, era fato que... E foi a primeira vez do clube. Tinha a questão política, que também atrapalhou muito no meio. Já para final do ano, assim, teve a questão da mudança do Eurico. Foi a primeira vez que o Eurico saiu da presidência, de fato, do Vasco ali e o Roberto assumiu. Então o Roberto pegou muita coisa ali também que, cara, é difícil. Você é atleta de futebol, daqui a pouco você vira um dirigente e tem muita coisa para controlar, e você pega um clube que teve muitos problemas financeiros nos últimos anos. E aí ele tentou manejar problema político, a oposição, tudo ajudou para que o Vasco caísse naquele ano, inclusive dentro de campo, como eu falo, e cravo que ele ajudou muito. Caramba, cara. Pesado o Pesado. ambiente. E é isso aí, eu vou resumir, porque se eu contar tudo, a gente não sai daqui hoje. Pode contar. Não.